lose my life. Bom dia, entrando ao vivo aqui no Facebook, no Instagram. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom sábado. Elisângela, bom dia. Bom dia, Ricardo Leal. Bom dia, gente. Bom sábado para vocês. Bom sábado para vocês. Muito bom dia. Bom dia aqui no Facebook. Estamos chegando ao vivo com um pequeno atraso. Nós tivemos uma situaçãozinha aqui com a internet. Sinal estava muito ruim, mas já estabeleceu. E estamos aqui ao vivo para mais uma live de conteúdo diário. Bom dia com terapia. E hoje nós vamos falar sobre bloqueios, gente. Bloqueios. Eu vi uma situação ontem relacionada a bloqueios e eu falei que preciso falar sobre esse assunto. Preciso trazer essa discussão para as pessoas, preciso dizer algo nesse sentido para as pessoas identificarem os bloqueios na vida, porque os bloqueios na nossa vida nos impedem de seguir adiante, nos impedem de viver a vida, nos impedem de viver o nosso propósito, nos impede de viver a vida que nós gostaríamos de viver. Então, neste sábado, vamos tratar esse assunto, tratar essa situação. E eu vou chamar o Ricardo, porque, como sempre, ele me ajuda aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo que está chegando aqui. Gente, quem está chegando aqui no Facebook, fala um bom dia para mim ali na parte de mensagens, para eu saber quem é que está aqui comigo. Para eu saber quem é que está aqui comigo no Facebook. Não consigo ver quem está no Facebook comigo. Só consigo ver se você me falar um oi, se você falar um bom dia, se você escrever alguma coisa ali do ladinho, embaixo, né? Eu consigo saber quem é que tá aqui comigo. Então, quem tá chegando comigo aqui no Facebook, agora, fala um oizinho pra eu saber quem é que tá aí comigo. E aqui no Insta eu consigo ver. Ricardo, eu vou te chamar pra gente já entrar na nossa discussão. Ricardo chegando aí. Oi. Opa, deu certo, gente, que bom. Ricardo, bom dia. Bom dia. Você tá bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo à nossa live neste sábado de manhã. Estamos com um pequeno atraso por conta das nossas conexões, mas deu tudo certo. Sempre dá tudo certo, né? Sempre dá tudo certo no fim, tudo dá certo. Quando não deu certo ainda, porque não chegou no fim. Ricardo, você pode fixar aí o nosso tema aqui no Instagram? Bloqueios, Você vamos precisa conversar. fixar. Você escreve aí para mim? Digito. Pode falar Professor, para as bom pessoas dia. Oi? qual que é o tema. Bloqueios. Bloqueios, Do quê? bloqueios mentais. Bloqueios mentais, bloqueios da mente. Vamos tratar sobre situações bloqueadoras. Vamos entender se nós temos algum bloqueio na nossa vida, se tem alguma coisa nos impedindo de conseguir, de conquistar o nosso objetivo, de alcançar a vida que nós gostaríamos de viver, de algo que esteja impedindo de viver o nosso propósito de vida. Vamos entender essa questão hoje, vamos falar sobre bloqueios, e vamos perceber se temos em nós algum, e vamos aprender a quebrar os bloqueios na nossa vida. Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia, se você tem. Bom dia, Lauren. Agora eu gostei. Bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Colocou? Coloquei. Deixa eu achar aqui. Opa. A internet, ela me dubla, gente. E dribla, né? Deixa eu achar aqui de novo, Ricardo, que eu acabei perdendo. Só um minuto que a gente consegue, viu, gente? Oi, Jordana, bom dia. Seja bem-vinda à nossa live nessa manhã.
Fixar comentário. Fixado, muito bem. Então tá aqui, gente, aqui no Instagram, o tema tá fixado. Bloqueios da mente, situações que nos impedem de atingir o que desejamos, de atingir o nosso objetivo, que nos impede de chegar a alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Por que eu decidi falar sobre os bloqueios hoje, pela manhã? Porque ontem tem uma plataforma que se chama TikTok, é uma plataforma que está ganhando bastante destaque, principalmente, Ricardo, na adolescência, sabe? Aqueles adolescentes, aqueles jovenzinhos. Essa plataforma está ganhando bastante destaque entre eles. E tinha uma Vou deixar adolescente... você falando com as pessoas e pegar o carregador rapidamente. 30 segundos eu tô de volta. Certo. E tinha uma adolescente nesse aplicativo, uma adolescente desabafando e falando sobre a vida dela. E ela contava, em lágrimas, que ela, todos os dias, quando ela acordava pela manhã, ela fazia força para viver. Ela se esforçava para viver. E não era uma moça feia, não era uma moça desfigurada, não era nada. Era uma menina linda, com os olhos claros, os sonhos de todas as moças, com o cabelo enorme, longo, loira, linda, uma moça linda. E ela chorava muito porque ela estava desabafando, dizendo que não era fácil viver para ela. E todos os dias, quando ela acordava... Ricardo, tá com muito chiado aí com você, tá tudo bem? Quando ela acordava, ela lutava para viver. E aí ela dizia que não era fácil mesmo, que ela não queria viver, que ela não estava a fim de viver, que ela não era feliz com ela, que ela não era feliz com o corpo dela, que ela não era feliz com a aparência dela, que ela não era feliz com nada nela. Ela precisava olhar no espelho, ela precisava se convencer que estava tudo bem com ela, para ela poder viver aquele dia. E ela dizia que, por incrível que pareça, ela dizendo, né, e por incrível que pareça, as pessoas estão motivadas através da minha vida. Ela dizia, por incrível que pareça, as pessoas me mandam mensagens dizendo que o que eu havia falado tinha tocado na vida delas, tinha fazido elas se amarem, elas se olharem, elas se valorizarem. A menina dizendo isso, né? E aí, gente, vamos entender essa questão. O que acontece com essa menina? Por que será que ela consegue, através da vida dela, levar pessoas a um alto valor, levar pessoas a se amar, levar pessoas a se valorizar, levar pessoas a olhar no espelho e gostar do que está vendo, e ela, em si, ela não consegue fazer isso. Nela mesma, ela não dá conta de viver essa realidade. É algo que ela não está vivendo, mas que as pessoas veem através da vida dela. Aí você pode dizer, nossa, que falsa. E aí eu te digo, não é falsa essa menina. Ela não é falsa. Por que ela não é falsa? Porque o meu propósito, né, o meu propósito de vida, ele vaza de mim. Ele vaza de mim, ele transborda de mim o meu propósito de vida. Ainda que eu não falo, as pedras falam, né? As pedras clamam, ainda que eu fico com a boca fechada. Mas o que me impede de viver de verdade esse propósito de vida? O que me impede de ser realmente aquela pessoa que as pessoas estão vendo em mim? O que me impede de ser? Né? O que me impede são os bloqueios. São os bloqueios. Nós temos muitos bloqueios na nossa vida. Muito, gente, muito. E os nossos bloqueios, nossos maiores bloqueios, eles estão ligados com o nosso maior propósito de vida. Porque os bloqueios, eles me impedem de viver o meu propósito de vida, mas é como se tivesse uma força maior, sabe? Como se os bloqueios fossem uma força maior. Uma força que estivesse ali, de fato, só impedindo mesmo. Impedindo que eu vivesse meu propósito. Uma força que não me deixa. Só que vamos entender de onde que vem essa força, de onde que vem essa situação. Às vezes você está aí, né? Você está aí querendo algo para você, está aí querendo algo para a tua vida, você está aí querendo que alguma coisa boa aconteça, mas você, por mais que você faça, por mais que você tenta fazer,
você não consegue conquistar, você não consegue ter isso para a tua vida. Às vezes você quer até começar e chegar ao fim de alguma coisa que você determina para você, você vai lá e começa. Quando chega no meio, você desiste e você não entende por que você desiste. Você não entende por que você perde a vontade. Você não entende por que você não quer mais saber. Você não entende porque aquilo te desestimulou, uma vez que você estava totalmente, né, envolvido e totalmente interessado e comprometido a chegar no final daquilo. Então você não chega no final daquilo. Às vezes é uma situação interna sua. Às vezes é uma situação interna. Às vezes é uma tristeza interna que você tem e você não sabe que tristeza é essa. Às vezes é uma dor grande que você sente dentro de você, você não sabe o que está causando essa dor, de onde que vem essa dor para você. Às vezes é um aperto no peito e você olha para a tua vida fora de você e você fala, nossa, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo. Por que eu não sinto essa dor? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo me realizar? Por que eu não consigo me encontrar na vida? Por que eu não consigo olhar para mim e gostar de tudo que eu vejo? E, gente, eu estar falando sobre isso hoje não é só porque eu tive essa experiência com essa moça ontem. É porque essa semana muitas pessoas já me procuraram nesse sentido. Muitas pessoas já me procuraram querendo acabar com a vida, querendo desistir da vida, querendo interromper a vida. Não tá feliz, não tá se sentindo bem, não tá feliz consigo mesma. E não são pessoas, gente, que falta coisa, são pessoas que têm de tudo, mas não têm a alegria de viver, não têm alegria na vida. Já encontrou pessoas assim, Ricardo? Muitos. Encontrei, sim. É bem comum até, né? E é tudo uma questão de perspectiva. Como você enxerga as diversidades, as dificuldades. Você enxerga como uma oportunidade de transpor isso? Ou você enxerga aquilo como um muro super alto, impossível? O jeito que a gente enfrenta as situações, que a gente observa essas situações, o jeito que a gente entende as situações, influencia muito na nossa experiência de vida. Muito. É a diferença entre uma situação ser catastrófica e você olhar para ela e achar que tudo acabou, ou você olhar para uma situação catastrófica e pensar, ok, isso aconteceu. E agora? O que eu posso fazer para mudar isso, para melhorar isso, para sair disso? É muito interno, mas ele reflete externamente também, muito. De fato, de fato. E aí, o que acontece? Qual que é a natureza? O que é natural do ser humano? O natural do ser humano é aquilo, né, que é para que o ser humano viva da melhor maneira possível. É aquilo que vem no ser humano, aquilo que vem na pessoa, aquilo que é constituído na pessoa, quando a pessoa é formada para que ela possa viver da melhor maneira possível a vida dela. Então, vamos entender uma coisa. Como essa pessoa ela não foi feita em laboratório, Ricardo, como nós não fomos feitos em laboratório humano, laboratório de homem, mas nós somos feitos num grande laboratório, no laboratório daquele que nos fez, que nos criou, ele nos fez de maneira boa, de maneira perfeita e de maneira agradável. E ele nos deu tudo aquilo que é bom para a gente viver a nossa vida. Tudo aquilo que é bom para a gente viver da melhor maneira possível, da maneira mais feliz possível e da maneira mais plena possível. Ele nos deu tudo aquilo. Só que aí, quando a gente chega, eu venho com tudo no pacote. Eu venho com tudo. Tudo, vem tudinho no pacote, tá? Eu venho com tudo no pacote. Só que aí, eu chego aqui, eu vou crescer no meio, né? Eu vou crescer no meio, onde eu vou aprender a ser com este meio. Eu vou aprender a ser quem eu sou com este meio. Com este meio.
se este meio onde eu cresci, onde eu aprendi a ser, é um meio que não tem bloqueios, é um meio que não está que não está sendo direcionado pelos bloqueios, eu vou crescer uma pessoa sem bloqueios, uma pessoa desbloqueada. E se eu cresço uma pessoa sem bloqueios, né, sem bloqueios, eu vou poder usufruir daquilo que é natural em mim. Eu vou poder usufruir melhor daquilo que é natural em mim. Então, a condição de felicidade é natural em mim. É natural em mim. Então, eu vim com essa condição de ser feliz. Eu posso ser feliz, mas eu preciso, aqui, no meu processo de crescimento, aprender a ser feliz. Se eu não aprendo a ser feliz, eu vou aprender a ser outra coisa. Eu vou aprender a ser com quem eu estou convivendo. Eu vim para essa vida e na minha condição interna, naquilo que é natural meu, porque aquele que me fez, aquele que me criou, me deu tudo isso bonitinho, eu venho com a condição, né? A condição de ser próspera, de prosperidade, de ter uma vida abundante, né? Vida abundante. Eu venho com essa condição de ter vida abundante. Só que se eu cresço no meio onde as pessoas não vivem de maneira abundante, eu não aprendo a viver de maneira abundante. Então, eu vou viver daquela maneira que as pessoas com quem eu convivi vivem. Então, eu vou crescendo. E eu não vou usufruindo daquilo que é natural em mim, daquilo que está em mim, que é um processo natural meu, que veio em mim, que é meu, que quem fez me deu, e eu posso utilizar. Mas se eu não aprendo a utilizar, eu não utilizo. Então, tudo isso que me impede de ser aquilo que é natural em mim, tudo aquilo que me impede de viver aquilo que é natural em mim, tudo aquilo que me impede de ser feliz, tudo aquilo que me impede de ter uma vida abundante, tudo aquilo que me impede, né, de prosperar, é bloqueios. Bloqueios. Então, os bloqueios, eles estão ligados com a forma como eu aprendi a viver a minha vida. Os bloqueios. Aí, no caso, os bloqueios, eles são sempre negativos. Os bloqueios são sempre negativos. Porque os bloqueios me impedem de uma vida que eu quero ter, de uma vida que eu quero viver. E aí, todo ser humano que vem para a vida, todo ser humano que vem, né, que chega aqui, que está aqui, ele não vem à toa. Eu não estou por acaso, eu não caí de paraquedas aqui. Eu não estou aqui por acaso. Então, todos nós viemos com um propósito, nós viemos com uma missão, né? Nós precisamos achar qual que é essa missão para a gente viver essa missão. Só que muitas vezes, o meu bloqueio, ele me impede de viver esse propósito. Então, eu vou começar a olhar para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente gaga, só um exemplo, eu sou uma pessoa gaga, eu não consigo falar, eu tenho uma gagueira grande, não sei o que, e tal. Então, eu vou olhar para essa situação e eu vou entender, peraí, o que será que essa situação está me impedindo? Por que eu tenho esse processo? E quando eu consigo sair dessa situação, quando eu consigo superar esse bloqueio, eu saio dessa situação de gagueira e consigo resolver isso, eu me torno uma grande oradora. Nossa, eu conheço várias pessoas que eram muito gagas, não conseguiam falar uma frase inteira, assim, ou poucas palavras elas não conseguiam falar sem gaguejar. E hoje falam super bem mesmo. É incrível como uma pessoa... Nossa, como uma pessoa consegue mudar drasticamente se ela realmente se propõe a fazer isso. Sim, muito então, impressionante. Aí a pessoa se torna um grande orador, né? Pessoas que vão para o mundo, que levam a sua mensagem e que transforma a vida, né? Pelo caminho afora. Muito lindo. Outra situação de bloqueio, né? Outra situação de bloqueio, por exemplo. Nossa, tem muita situação de bloqueios, né? Eu só disse uma que as pessoas vão se identificar. Mas existe muito. Então, Ricardo, aquela maior dor, por exemplo, aquela menina, né, que eu trouxe no comecinho da live, da discussão. Aquela menina que estava lá chorando e dizendo que ela olha todo dia no espelho e ela precisa se convencer de que está tudo bem com ela para ela poder viver, para ela poder ter vida.
Ela estava lá e ela estava falando, gente, eu não tenho vergonha, eu não gosto de mim, eu não gosto de viver, eu não gosto da vida. Eu tenho que acreditar que está tudo bem em mim para eu poder viver, porque eu não sou feliz comigo, eu não sou resolvida, eu não me aceito. Ela falando, né? Mas as pessoas olham para mim e vê outra coisa. As pessoas olham para mim e vê que eu sou uma pessoa inspiradora, que eu consigo inspirar essas pessoas a se gostarem, a se amarem, a se valorizarem. Esse é o propósito dela. Só que ela deve ter um bloqueio muito grande dentro dela, Ricardo, que impede ela viver de verdade esse propósito. Que impede. Se ela olha para dentro dela, se ela olha para a situação dela, se ela é para o interior dela, ela vai encontrar ali qual é a situação bloqueadora da vida dela. E, gente, aí você pode olhar e falar, ai, mas eu não tenho nada que me bloqueie. A gente tem, todo ser humano que vive na face da Terra tem. Só se Ainda você... não enxerga, né? É o só mais se comum, você... eu não enxergo. a gente tem, por exemplo, né? Eu tô lá com meu filho, Ricardo. Eu tô lá com meu filho no supermercado, eu tô lá com meu filho na igreja, e de repente meu filho começa a fazer manha lá na igreja. Ele começa a fazer manha. E aí eu chego, eu puxo ele para perto de mim e falo, você não tem vergonha? Olha o que você está fazendo, tá todo mundo olhando para você. Para com essa Bia, que coisa feia. Isso é muito feio. Para, tá todo mundo te olhando, tá todo mundo te observando. Para com isso. Para com isso. Eu falo firme com ele, né? Ele olha assim para mim e para. Ele para. Só que naquele momento eu causei um bloqueio enorme na vida dele. Ali ele não vai perceber aquilo e eu também não vou perceber. Mas quando ele crescer, que ele entrar na faculdade ou que ele estiver em algum lugar que ele precisasse falar diante das pessoas, ele precisar apresentar algum trabalho ou precisar conversar com alguém, ou se ele for chefe de algum setor e precisar conversar com as pessoas que ele está chefiando ali, ele vai olhar para todo mundo e sabe o que ele vai lembrar no inconsciente dele? Ele vai lembrar, nossa, tá todo mundo me olhando. Ai, meu Deus, eu não consigo falar. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Ai, meu Deus. Ele vai começar a tremer, ele vai começar a gaguejar, ele vai começar a suar. Ele não É vai aquele conseguir... momento que o coração da pessoa acelera e a pessoa fica nervosa e ela nem sabe por quê, porque, né? um E ela tá lá bloqueio, assim. né? É uma situação que bloqueou. Lá, quando ele era pequenininho, lá na igreja, eu olhei bem no olho dele e falei, você não tem vergonha? Tá todo mundo olhando pra você. Olha aí, tá todo mundo olhando pra você, que coisa feia. Para com isso. Agora, e aí, quando ele precisa se colocar diante de pessoas, e pessoas vão olhar para ele, é aquela mensagem que vai vir à memória, aquela mensagem que está lá no inconsciente dele, que ele aprendeu lá quando ele era pequenininho. Então, ele vai se bloquear. E aí, ele precisa. Agora, ele tem um cargo na empresa. Agora, ele é chefe. Ele precisa falar com pessoas. Ele precisa liderar aquele grupo, mas ele não consegue porque as pessoas olham para ele. E isso é vergonhoso, isso traz medo, isso traz ansiedade, isso traz desespero. Daí um pouquinho ele vai pedir as contas, ele vai falar, não, eu não dou conta desse serviço, eu não dou conta. Ele não vai saltar, ele não vai sobrepor essa barreira se ele não entender que é um bloqueio que está lá dentro dele. Entende? Aí, outra situação, né? Eu chego pro meu filho, ele tá lá, né? Vamos imaginar que eu deixei uns trocados em cima da mesa da padaria. E aí é hora de almoço, e eu tô lá com o almoço na mesa, e ele tá lá mexendo nos trocadinhos que tá em cima da mesa na padaria, que eu trouxe, né, de troco da padaria. Ele tá lá mexendo naqueles trocadinhos. Aí eu olho pra ele e falo, para de mexer, você não tá vendo que esse dinheiro é sujo? Você não tá vendo que agora vai ter que ir lá no banheiro lavar essa mão? Agora vai lá lavar essa mão pra comer, porque sua mão tá suja. Vai lá lavar essa mão para comer, porque dinheiro é sujo, passa na mão de todo mundo, é sujo. Tem bactéria, tem verme, tem não sei o quê. E aí eu coloco um monte de bloqueios negativos em relação a dinheiro para aquela criança. Nossa, dinheiro é sujo. Eu não posso tocar no dinheiro, eu não posso pegar no dinheiro, eu não posso não sei o quê. Na criança, Ricardo, a criança, tudo que a gente fala para a criança é muito grande. É muito grande. A criança vai ter aquela informação de maneira enorme. Às vezes, eu me lembro, né, que na casa da minha avó, quando eu era criança, a casa da minha avó era uma casa normal, uma casa pequena, assim, que tinha corredores e quartos dos lados, uma casa de madeira. Só que para mim, na minha infância, aquela casa era enorme, aquela casa era um casarão. Por quê? Porque era criança, e para criança tudo é muito grande. Aí eu peguei, né,
Aí eu fiz aquilo, falei aquilo pro meu filho, ele foi pro banheiro, lavou a mão, e depois, quando ele tem que ir para a vida dele, que ele precisa lidar com dinheiro, que ele precisa cuidar de dinheiro, que ele precisa saber trabalhar com dinheiro, e o dinheiro vem para a mão dele, sabe o que vai acontecer? Aquela memória inconsciente vai vir à tona. Então, todo o dinheiro que vier à mão dele, ele vai dar um jeito de gastar, ele vai dar um jeito de largar, ele vai dar um jeito de soltar. Por quê? Porque no inconsciente dele, dinheiro é sujo. Não pode tocar em dinheiro, ele não pode ter dinheiro. Ele não vai segurar dinheiro. Vai ser aquela pessoa que ganha muito bem, Ricardo, mas não tem nada. Ganha muito bem, conheço vários também. Ela até ganha muito bem, mas ela não sabe coordenar, ela não sabe cuidar, ela não sabe investir, ela não sabe fazer nada. Ela ganha super bem, mas ela não tem nada. Por quê? Porque tem uma situação inconsciente. Agora, o que é natural daquela pessoa? Aquilo que é natural, aquilo que veio nela. Ela veio nela, né, ali no pacotinho dela, com aquela possibilidade de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa abundante. Mas ela não alcança isso. Ela não chega nesse ponto, porque ela tem bloqueios que impedem. E esses bloqueios, gente, não é colocado na vida da gente de propósito, né? A mãe não vai falar para a criança, você não tem vergonha, tá todo mundo olhando para você, achando que ela vai estar bloqueando a vida da criança. Ninguém faz isso. Só que as situações vão entrando na nossa mente e vão nos bloqueando. E se eu passo a vida inteira sem perceber que eu tenho esses bloqueadores dentro de mim, eu não vou conseguir viver o meu propósito. Eu não vou conseguir ser quem eu vim para ser. Eu não vou conseguir, porque eu vou estar sendo dominada pelos meus bloqueios e eu vou andar embaixo dos bloqueios. Eu só vou fazer aquilo que os bloqueios permitem que eu faça. Aquilo que eu preciso ousar, que eu preciso me desafiar para fazer, eu não faço. Porque eu não dou conta. Eu acho que eu não dou conta. Mas no fundo, eu dou conta. No fundo, eu dou conta. No fundo, eu consigo. Ricardo, eu tive altos bloqueios, misericórdia. Altos bloqueios que eu precisei olhar para isso e reconhecer isso em mim, para eu sair disso. Se você conversa comigo há alguns anos atrás, você nem escuta a minha voz. Você nem escuta eu falando, gente. Quem me conhece, quem me conheceu antes, pode dizer aí. Não ia nem escutar a minha voz, porque eu não falava. A minha voz era aqui dentro. Eu falava assim, eu morria de medo, eu morria de vergonha, eu não conseguia nem olhar no teu olho. Eu tinha um bloqueio tão grande com pessoas que misericórdia. Eu tinha um bloqueio muito grande. Eu não falava, eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir a boca. Eu não conseguia olhar para as pessoas, gente. Eu não conseguia olhar para as pessoas. E não faz muito tempo que eu saí dessa situação. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que tratar isso em mim. Eu tinha que resolver essa situação em mim. Eu tinha que resolver essa questão dentro de mim. Senão, eu ia ser aquela pessoa bloqueada para a vida toda. Ainda tem bloqueios, viu, gente? Ainda tem muitos bloqueios que eu estou trabalhando nessa situação, que eu estou trabalhando nessa questão. Agora, que eu sei que isso existe, eu quero sair dessa condição de bloqueada, dessa condição de não, né, dessa condição que me impede de conquistar a vida que eu quero ter para mim, para eu entrar nessa vida para onde eu vim. Essa vida que eu tenho que viver. Essa vida onde eu cumpro e vivo o meu propósito, a minha missão de vida. Porque quando eu vivo uma vida bloqueada, Ricardo, não é fácil. É muito doído, é muito dolorido. As coisas precisam vir com muitos pesares. Eu tenho que sofrer pra caramba para conquistar alguma coisa. É muito difícil. Mas aqui, ó, na minha vida de propósito, é muito leve, é muito fácil, é muito gostoso. Porque aqui na minha vida de propósito, eu sou eu. Agora aqui nessa outra vida, não. Aqui nessa outra vida, eu tenho que viver, é como se eu, aqui nessa outra vida, é como se eu vivesse num campo minado, sabe? Um campo minado, eu tenho que andar assim, ó, na ponta do pé. Porque eu tenho medo de tudo. Porque eu tenho vergonha de tudo. Porque eu sou tímida, porque eu tenho timidez, porque eu tô aqui achando o que as pessoas vão pensar de mim. Eu tô aqui achando o que as pessoas vão falar de mim. Eu tô aqui olhando para as pessoas e vendo as pessoas olhando para mim, eu tô morrendo de vergonha. Eu tô aqui, ó, morrendo de medo quando eu vivo com bloqueios.
Agora, quando eu vivo eu de verdade, quando eu vivo aquilo que eu vim para ser, quando eu me aceito, quando eu aceito minha identidade, meu propósito de vida, eu vivo eu. Eu vivo na minha natureza, eu vivo naquilo que eu vim para viver, eu vivo naquilo que eu sou. E isso é maravilhoso, e isso é leve, né? Então, eu te disse, né, que um tempo atrás eu não falava, porque eu estava aqui, ó. Eu estava aqui nesse plano de medo, nesse plano de vergonha, nesse plano de timidez, nesse plano de o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas estão vendo em mim. Eu vivo só olhando para o lado de fora. Eu vivo só preocupado com o lado de fora. Eu nem falava, de fato eu não falava. Muito pouco eu falava. E quando eu falava era aquela vozinha que nem saía, aquela vozinha interna, assim, que nem saía de dentro de mim. As pessoas precisavam ficar o tempo todo, o que você está falando? E chegar pertinho para mim ouvir, porque eu não falava, eu tinha um bloqueio muito grande. Né? E isso, gente, não é fácil. Era difícil viver essa vida, não era fácil não, né? Mas eu fui entendendo, eu fui aceitando, eu fui trabalhando essas situações, fui trabalhando esses bloqueios. Por que eu fui trabalhando? Hoje eu trabalho com pessoas, eu atendo público, eu trabalho com pessoas, né? E Ricardo, por isso que eu te falo que os nossos maiores bloqueios têm a ver com os nossos maiores propósitos de vida. Entende? Se eu não tivesse superado aquela situação, se eu não tivesse superado aquele problema sério que eu tinha de me comunicar com as pessoas, muitas pessoas não teriam tido as suas vidas transformadas através da minha vida. Faz 15 anos que eu atendo clínica e 15 anos pessoas passando por mim, pessoas sendo atendidas por mim, pessoas, né, sendo transformadas, tendo suas vidas transformadas através da minha vida. Mas isso porque eu olhei para mim, eu olhei para aquele bloqueio, eu olhei para aquela situação que estava me impedindo e eu decidi que eu não queria mais aquilo. Eu decidi que eu queria ser eu decidi que eu precisava ser eu. Porque eu não aguentava mais viver da maneira que eu estava vivendo. Eu precisava ser eu. E quando eu sou eu, Ricardo, eu consigo te ajudar. Quando eu estou em mim, eu sei o que eu tenho e eu posso te dar. E isso é maravilhoso. E isso é leve. Então, a gente entende as situações, a gente entende os bloqueios, a gente entende que não tem culpado nessa história, ninguém é culpado de nada, ninguém bloqueia ninguém porque quer. Mas agora nós temos nas nossas mãos a possibilidade de mudar isso. Quando eu sou criança, eu não dou conta de mudar, mas agora eu dou conta. Fala. A Gislaine mandou uma pergunta no Facebook. E como lidar com os nossos bloqueios? Como que a gente lida com eles? Quem que perguntou? A Gislaine. Olha, ela até deu um coraçãozinho aqui. Como lidar com os nossos bloqueios? Eu vou olhar para os bloqueios e eu vou concordar com eles. Eu vou olhar para os bloqueios e vou concordar com eles. Eu vou concordar que eles estão aqui. Eu vou acolher eles em mim, porque é um processo em mim, é uma situação em mim. Eu vou acolher eles em mim e vou fazer agora aquilo que eu gostaria sobre aquela informação. Vou pegar o exemplo que eu dei. O exemplo que eu dei, né? Um exemplo meu. Eu experienciei isso. Eu não tinha condição de estar aqui na frente de duas câmeras. Eu tô aqui no Facebook e tô aqui no Instagram. Olha só, eu tô de boa aqui, ó. Sentada no escritório super tranquila, até tomando um cafezinho que já esfriou. Então, eu jamais poderia chegar aqui se eu não tivesse trabalhado bloqueios que eu tinha de comunicação, né? E como que eu me sentia? Eu me sentia uma pessoa muito vergonhosa. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muita timidez, eu tinha muito medo, eu tinha muita tristeza dentro de mim, eu era uma pessoa assim, totalmente fechada, uma pessoa totalmente fechada, é como se eu vivesse num casulinho e não aparecesse nem luz lá dentro. Então eu vivia dessa maneira. Eu não me comunicava, eu não conversava com as pessoas. Só que aquilo me fazia mal. Era algo muito ruim dentro de mim. Era algo muito ruim. Então, o que eu fiz para eu resolver esse bloqueio em mim? Eu olhei para aquela situação, eu olhei para aquilo, eu
concordei que aquilo estava em mim, que aquilo era algo meu, e eu entendi que aquilo estava ali para me ensinar alguma coisa. Então, eu me abri para o aprendizado daquela situação. Olhei para aquela situação, concordei que aquela situação estava em mim, concordei que aquela situação estava em mim, me abri para aprender com aquela situação, e aí eu comecei a fazer aquilo que era, né, que era sair. Eu comecei a caminhar saindo desse processo. Então, quando eu comecei a caminhar saindo desse processo, eu comecei a me perceber enquanto pessoa, eu comecei a aumentar um pouco o tom da minha voz, eu comecei a olhar no olho das pessoas, porque eu não olhava no olho das pessoas, eu comecei a olhar, e os primeiros passos nesse processo não vai ser fácil. Não adianta eu querer olhar, eu ter olhado para essa situação dentro de mim, e agora eu olho no olho da pessoa e consigo olhar no olho da pessoa e ficar olhando no olho da pessoa. Não, eu começo a aprender a ser aquilo que eu devo ser. Eu começo, são passos pequenos que eu vou dando. Primeiro eu engatinho, depois eu me levanto, depois eu dou um primeiro passo, depois o segundo passo, depois eu saio andando, depois eu saio correndo. Então eu vou aprendendo a ser o contrário daquilo que está me impedindo. Eu vou aprendendo a ser. Então, quando eu começo a aprender a ser, eu consigo chegar na essência daquilo que eu tenho que ser, e aquela nova informação se sobrepõe ao bloqueio. Porque o bloqueio não desaparece. O bloqueio não vai embora. As lembranças do bloqueio ficam. Só que agora tem uma lembrança mais forte por cima. Eu me lembro que eu era aquela pessoa bem fechadinha. Eu me lembro que eu morria de vergonha de conversar com as pessoas. Eu me lembro que eu morria de vergonha de olhar no olho da pessoa. Quando eu precisei apresentar o meu primeiro trabalho na faculdade, misericórdia, quase morri. Quase morri, cara. Quase morri, gente. Foi terrível, foi triste, foi difícil demais. Entende? Só que aí, tudo na nossa vida, a gente aprende a fazer fazendo. Só que quando eu percebo e eu reconheço que eu tenho essa situação, eu olho para essa situação e agora eu não uso mais essa situação como um bloqueador, mas como um impulsionador. É como se essa situação de bloqueio fosse uma mola para mim no fundo do poço, entende? Eu vou pisar nessa mola e vou me movimentar para saltar. Eu vou me movimentar para saltar. E esse salto é na ação, é agindo como eu gostaria de ser agora. Como eu gostaria de ser agora. Então, aquela nova informação vai passando a fazer parte de mim daqui para frente. E aquela informação que eu tinha antes, ela continua aqui, mas sem força nenhuma agora. Sem força para me bloquear, sem força para me segurar, sem força para me parar. Certo, Gi? Entendeu? Então, lembrando, a gente vai... Primeiro passo, a gente vai olhar para a situação que está nos bloqueando. Aí, a partir disso, a gente vai identificar o que é o bloqueio, como ele está bloqueando. Depois a gente vai tentar identificar ali a fonte desse bloqueio. E aí, às vezes, se você mandar uma mensagem dizendo meu bloqueio é em tal área, a gente consegue, de repente, ajudar, né? Porque cada situação, cada tipo de bloqueio vai ser uma fonte diferente, normalmente. Exatamente. Cada um... E aí, depois de você resolver esse bloqueio, você identificou ele, aí você vai passar para a próxima etapa, que é de resolver esse bloqueio, de superar ele e entrar em ação, né? Que nem a Eliane falou. Então, existe um processo para você conseguir fazer isso de uma forma eficiente, de uma forma que vai dar certo. E se você quiser mandar a sua pergunta aqui, mais específica, a gente consegue dar uma resposta mais específica também. É bom entender, Ricardo, que os nossos maiores bloqueios, gente, eles foram instalados em nós, né, no nosso inconsciente, na primeira e na segunda fase de vida. Na nossa primeira fase, do 0 até uns 7 anos, mais ou menos, e na segunda fase, do 7 até uns 13. Porque na adolescência, também bloqueios são instalados. E por quem são instalados esses bloqueios? Por que tipo de pessoas? Quem são as pessoas que instalam? Os maiores, segundo as pesquisas, né? Os maiores bloqueadores da nossa vida, por incrível que pareça, é o nosso pai, a nossa mãe e o professor, né? O professor lá da infância. E então,
tudo aquilo que essas pessoas fazem na nossa direção, elas podem ser muito positivas, extremamente positivas, como podem ser também muito negativas, muito negativas. Por exemplo, lá na escola, a professora, criancinha começou, a professora vai lá e fala: nossa, mas você faz tudo errado! Olha aí, tá tudo errado, você não fez nada certo, como você é burro! Imagina, né? Para a criança que começou a chegar lá, que a professora é a pessoa mais importante na vida dele ali na escola, fala uma coisa dessa para a criança vai ficar bloqueada. E às vezes em casa também, né? Às vezes em casa eu vou pedir ajuda do meu filho, Ricardo, e ele vai lá lavar a louça para mim, e ele quebra minha xícara, ou ele quebra minha taça de cristal. Eu vou lá muito eufórica, muito brava. Mas você não faz nada direito. Olha aí, olha, você faz tudo errado. Pode parar de fazer isso, você faz tudo errado. Para agora, você faz tudo errado. Nada que você faz está certo. Né? Quebrou minha taça, eu fiquei desesperada. Eu vou falar isso. E quando eu falo isso, eu bloqueei. Eu coloquei um bloqueio enorme na vida daquela criança. Ali, quando ela é criança, ela não vai precisar usar. Só que aí, Ricardo, quando ela começar a ir na escola, ali nos primeiros momentos da escola, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Porque ela vai precisar fazer. E quando ela fizer, vai ter problema. Não vai dar certo. E aí, a professora vai olhar para aquela criança e se é uma criança problemática, vai encaminhar aquela criança. E aí, a criança chega lá, gente, eu estou dizendo que eu sei, tá? Eu sou psicopedagoga também e eu atendo muitas crianças com dificuldade de aprendizagem. Aí a criança chega lá, a criança até sabe, mas ela não coloca. Ela não coloca por quê? Porque ela não faz nada direito. Essa é a informação. Então, tudo aquilo que ela acha que está sendo direito, ela dá um jeito de burlar isso, ela dá um jeito de sabotar isso, é um sabotador interno. Por quê? Porque ela não faz nada direito. É isso que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer? Nada direito. Ela tem que corresponder à expectativa que tem dela, né? As expectativas que foram colocadas nela. E aí ela corresponde inconscientemente a isso. Exatamente. A gente, por incrível que pareça, a pessoa que não se entende, não se percebe e não vive a sua vida, o seu propósito, a tua missão, ela está correspondendo à expectativa. Seja do pai, seja da mãe, seja da esposa, seja do namorado, seja do filho, seja do governo, seja do que for. A gente está... Olha para você. Você se preocupa com o que as pessoas pensam de você? Você se preocupa com o que as pessoas falam ou pode falar de você? Você se preocupa com a opinião das pessoas ou com a opinião de alguém, de qualquer pessoa que seja? Né? Se você tem que seja mínima essa preocupação, você está vivendo expectativa. Expectativa do outro, expectativa do mundo, expectativa da realidade, expectativa da situação, expectativa do governo, expectativa, né, de tudo fora de você. Agora, se você olha para você e você fala, nossa, que maravilha, eu estou em mim, eu sou uma pessoa resolvida. Que legal, gente. Olha, eu faço aquilo que eu gosto de fazer, eu faço aquilo que eu amo fazer. A minha vida é boa para mim e é boa para as pessoas que convivem comigo. Né? Eu consigo alcançar os meus objetivos, eu consigo alcançar os meus propósitos, eu consigo chegar onde eu quero. Então, maravilha, maravilha, você já passou desse processo, você já se desbloqueou. Porque a gente precisa, Ricardo, se desbloquear na vida. Porque não existe um adulto que vem para a vida sem bloqueio. Algum bloqueio ele tem, algum problema, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa ele traz. E se ele olha para isso, ele consegue resolver isso. Né? Eu preciso pôr luz. Quando eu ponho luz nessas situações, quando eu ponho luz nesses bloqueios, eu saio deles. Às vezes e sai mais forte, né? Vale ressaltar isso. Sai mais forte, sai fortalecido, né? Às vezes as pessoas chegam na clínica, né, e elas querem uma sessão para esquecer das coisas, para esquecer das situações. Aí eu falo, não é possível a gente esquecer, porque isso é história, isso faz parte de nós. Tudo aquilo que eu vivo, que eu vivi, faz parte de mim. Faz parte de mim, está ali registrado no meu grande HD. Eu não esqueço nada. Eu consigo ressignificar. Eu tiro uma situação eu tiro um significado dolorido, um significado de sofrimento sobre alguma emoção que eu tenho e coloco um novo significado. Eu coloco um significado que agora me leva para a vida feliz, que me leva para a vida fortalecida, que me leva para a vida determinada e resolvida.
Mas eu não esqueço situações, eu não esqueço coisas que me vieram na minha vida, eu não esqueço coisas que eu vivi. E eu não esqueço os bloqueios. Eu não esqueço os bloqueios. Mas também eu não culpo ninguém. Eu não culpo ninguém. Eu não acho que ninguém é culpado mais. Porque quando eu consigo me desbloquear, quando eu consigo me resolver, quando eu consigo me perceber enquanto sujeito, eu consigo entrar no meu propósito de vida, eu vou perceber, Ricardo, que não existe culpado na minha história, não existe culpado na minha situação, não existe o culpado. Você já resolveu aquilo, não faz sentido ficar relembrando, olhando para o passado e botando a culpa em alguém, né? Já está resolvido, bola para frente, vamos seguir a vida. Exatamente, exatamente. E é maravilhoso isso, quando eu percebo, né? Quando eu percebo que tem alguma coisa me parando, quando eu percebo que tem alguma coisa me incomodando, quando eu percebo que tem alguma coisa que não estou concordando, não está me agradando, é bloqueio, é só resolver isso. É só aceitar que está em você, olhar, porque tudo que vem para mim me traz um aprendizado, tudo que vem para minha vida me traz um aprendizado. Aceita isso, aprende com isso e siga adiante, Vai embora, né? Vai embora. Não se permita viver uma vida de bloqueios, uma vida com medo, uma vida com vergonha, uma vida com ressentimento, uma vida com raiva, uma vida com mágoa, uma vida com ódio, uma vida... Né? Não, porque o natural do ser humano, Ricardo, é ser feliz, é viver feliz e abundante em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Felicidade é uma condição, viu, gente? Felicidade é uma condição, você já nasce com isso. E a abundância, viver abundante também é uma condição. Você nasce com isso. Nasce com isso. Por algum motivo, de repente, você não está vivendo dessa maneira. Mas é só olhar para você e buscar viver dessa forma. Ricardo, aconteceu alguma coisa aqui? Eu acho que o Facebook me derrubou. Não sei o que está acontecendo. Meu notebook não está aqui presente para poder te dizer isso. E se eu não encerrar aqui no Instagram, o Instagram também vai me derrubar, porque já está dando quase uma hora que eu estou aqui. Mas é essa a discussão, gente. Tem mais alguma pergunta aí? Se não, eu encerro aqui, senão eu vou ser derrubado nos dois. Você consegue ver no Facebook? Eu não consigo ver nada mais no Facebook nesse momento. Não tem nada mais no Facebook. Beleza. Então, gente, só para lembrar, tá? A Eliane, ela vai respondendo as perguntas de vocês aqui da audiência, então vocês podem mandar ou durante as lives às 10 horas, ou inbox para ela, tá? Aqui está muito melhor a transmissão, a Gislaine falou. Ela veio de lá, eu acho, né? O Facebook, eu não sei o que aconteceu, porque ele tá, estamos tendo problema para reproduzir este vídeo. Ele parou, travou aqui no Facebook. Gente, a câmera da Eliane é muito, muito boa do celular dela. Fica ótimo todos os conteúdos do celular. É muito bom mesmo. Mas enfim, Ricardo, olha, eu agradeço, viu, gente? Eu agradeço vocês participarem comigo, eu agradeço, Gi, pela sua pergunta, agradeço a interação de vocês, né? Adorei o tema, parabéns, obrigada, Glaucio, obrigada, gratidão, obrigada. No início do mês que vem... companheiros fiéis aqui de live. No início do mês que vem, a Eliane vai abrir uma turma de mentoria profissional. Se você é profissional de terapia, psicologia ou alguma dessas áreas, ela vai abrir uma turma no mês que vem, julho, tá? Só para fazer esse recado e acho que é isso. É isso, gente. Então, ó, a gente retorna amanhã, domingo, estaremos aqui ainda, né, ao vivo. Como sempre, todos os dias a gente tem esse compromisso de estar aqui ao vivo, trazendo conteúdo para vocês. Então, amanhã às 10 a gente está aqui de volta, né? Eu vou terminar aqui no Instagram e ver o que aconteceu ali no Facebook, porque o negócio está travado até agora. Mas gratidão por todos vocês que ficaram, Gi, Glaucio, todo mundo que passou aí para cima. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês e eu quero ver vocês amanhã comigo. Muito obrigado, Eliane, de novo, Obrigada. Por mais um dia de conteúdo. Tchau, Até amanhã, estaremos aqui de volta, firme e forte. Até logo, tchau.